Vou dar uma olhada na última coisa que a gente fez, na verdade, não, só para ver onde exatamente a gente parou. A gente já fez conjugação de cá, certo? E tínhamos feito já está certo. Bom, então, nós estávamos, né, discutimos até agora, basicamente o guia da nossa discussão aqui tem sido as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Então nós estamos partindo sempre, né, da ideia de que nós temos o grupo de Lorentz como um grupo de isometria do espaço-tempo que nós estamos adotando, que é o espaço-tempo de Minkowski, e aí, dentre as representações irredutíveis, nós classificamos, né, as que vão nos interessar aqui para descrever fenômenos eletromagnéticos. Então a gente começou pela descrição do setor fermiônico, né? Chegamos aqui então às equações de Weyl e Dirac. Lembrar que nós introduzimos a noção de campo fermiônico clássico, né, como sendo campo anticonmutante. Lembrar aqui que esses campos clássicos, né, os campos fermiônicos clássicos, são valores numa álgebra de Draghi, né? São números anticomutantes, lembrando disso aqui. A gente pegou depois a representação meio-meio, que foi a representação de onde nós extraímos as equações de Maxwell. Então, para nós, né, agora, o que nós tínhamos é a matéria carregada, descrita por Fermi, e a matéria e o setor neutro, que é o setor de Maxwell, que é o setor dos bósons intermediários. Aí, na aula passada, a gente começou a discutir agora a necessidade de introduzir, talvez, matéria também que não seja fermiônica, matéria bosônica. Então, nós começamos a trabalhar, já tínhamos trabalhado o caso, né, de Klein-Gordon, mas estamos começando a trabalhar o caso de Klein-Gordon carregado, quer dizer, representação de campos escalares carregados, né? Então, a gente está descrevendo agora a matéria escalar carregada. Então, essa era... Aqui nós trabalhamos nas duas últimas aulas a questão da decomposição de Gordon da corrente fermiônica, não vou retomar agora, mas depois a gente vai precisar, e a gente tinha trabalhado como a gente podia olhar de uma outra forma, usando as informações mais diretas da equação de Dirac, como ficava a corrente de Dirac, corrente eletromagnética fermiônica, olhando a estrutura de multipolos. Então a gente via o setor de monopolo e via claramente o setor de dipolo magnético, né, que saía automaticamente do uso recursivo da equação de Dirac na expressão da corrente. Aí, vamos trabalhar, então, a gente estava falando. Vamos ver agora a matéria carregada. Nós temos feito, então, toda a discussão de como a matéria absorve a simetria, né, que vem do setor de Gauge. Então, nós temos visto que esse setor meio-meio, né, para poder escrever o spin 1, que deve estar nessa representação meio-meio, ele é assegurado, né, através da simetria de Gauge. Então, você tem uma simetria que assegura a propagação do campo de spin 1. Então, para nós era crucial garantir, né, que o que é fundamental para nós é a propagação da radiação transversa com spin 1. Então, para nós, o que era fundamental era que no setor de Gauge nós tivéssemos invariância sobre esse tipo de transformação. E aí, pelo acoplamento da equação de Dirac com o setor eletromagnético, nós vimos como essa simetria, ela chega no setor de matéria, ela transpassa para o setor de matéria através de uma transformação de fase. Então, na matéria, essa simetria, a simetria de Gauge aparece como uma transformação de fase.
Tá, esse não significa essa transformação, né? Então foi basicamente isso que a gente estava tentando discutir na aula passada. Então agora a gente trouxe a discussão do setor de matéria bosônica. Então nós introduzimos agora a matéria bosônica, ou mais especificamente matéria discreta, introduzindo, né, matéria escalar carregada. Então a gente já sabe que a formulação vai ter que ser invariante sobre a transformação de Gauge no campo eletromagnético. Vamos colocar aqui a transformação de forma finita. Então essa aqui a gente não abre mão dessa transformação, porque nós não queremos abrir mão de que o campo eletromagnético é o portador dos fios. E a transformação, então vamos chamar o campo escalar de φ. Então, a gente, exatamente seguindo o padrão da transformação em sigma do Fermi, nós vamos ter aqui, né, menos I, aqui. Está cortado, alfa, então essa é a transformação que esse campo aqui absorve devido a essa transformação, ser a transformação condutora da discussão, e nós para isso tínhamos introduzido uma derivada, né, aparecia naturalmente, derivada covariante, que era, nós trazemos então para o setor de campo escalar a mesma derivada, né, teria constante acoplamento, carga. Então nós vamos querer, né? E a gente sabe então que esse objeto aqui, que essa derivada é dita covariante justamente por se transformar exatamente da mesma forma que o campo, né? Então isso era basicamente o que nós tínhamos construído. Agora, o que a gente estava querendo ver era como nós líamos no setor de matéria a nova corrente de Gauge. No caso fermiônico, aqui. Então, no caso fermiônico, nós tínhamos visto, né, que a corrente, da mesma forma que nós tínhamos essa corrente fermiônica aqui, isso aqui fazia o papel para nós, né? A corrente eletromagnética no setor de spin-meio, nós temos que tirar agora o análogo dessa expressão no setor de spin. Então vamos pensar o seguinte: a nossa equação é a equação que rege a dinâmica, né, a propagação do campo de spin. Da mesma forma que aqui a gente tinha a equação de Dirac, e aí pelo acoplamento do Fermi, do bóson de Gauge, com a equação de Dirac, a gente chegou à corrente, nós aqui vamos também colocar o campo de matéria usando a equação básica que descreve, nós temos aqui a derivada de dI, né? E aqui a gente tinha um termo que era mais, vou colocar aqui, era cortada, MC, só pegar a cortada, não chamo nem botar aqui, vou botar o comprimento de onda de Compton, né? Já tinha aqui o comprimento de onda de Compton, a menos 2, φ igual a zero, né? É a nossa equação da matéria escalar livre. Carregado ou neutro não importa, né? O campo é complexo, mas a derivada, o tipo de equação da derivada é um. Então nós temos essa equação aqui, né? Uma equação de derivada segunda
Então nós já entendemos que o acoplamento eletromagnético então, é feito colocando aqui, substituindo basicamente isso aqui, né, para que essa equação aqui seja covariante de gauge. Nós já sabemos como esse campo aqui se transforma. Então, para essa equação ser covariante de gauge, basta colocarmos aqui as derivadas covariantes. Já tinha colocado isso aí. Essa aqui. Então, a nossa equação, né, modificada de Klein-Bordel em presença do campo eletromagnético adquire aquela forma aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Então, vou colocar. Então, a nossa equação é essa aqui, né? Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma avaliaçãozinha antes de ir fundo disso aqui. Então, essa aqui é a nova equação em presença do campo eletromagnético. Então, isso significa, né, que a nossa equação de Maxwell agora vai ser isso aqui, dI, F I, e aqui nós vamos ter a corrente eletromagnética do spin zero. Então, nós precisamos ter uma ideia de quem é essa corrente agora. Então, vamos ver como é que a gente procede nesse caso. Vamos pegar, então, a nossa informação do que é o modelo sem a simetria de K. Então, nós temos aqui a nossa equação de Klein-Bordel, ainda sem a ação do campo eletromagnético, né? É a equação de Klein-Bordel, a equação do escalar livre. Vamos ver que essa equação aqui, da mesma forma, né, que nós podemos gerar uma corrente o campo fermiônico iterando para a equação de movimento, vamos pegar essa equação aqui e vamos escrever essa equação aqui também no setor complexo conjugado. Vamos fazer o complexo conjugado dessa equação aqui. E como nós fizemos da outra vez, né, vamos pegar essa equação aqui, multiplicar pelo complexo conjugado, e essa equação aqui multiplicar pelo próprio campo. E aí, subtrair as duas equações. Então, a gente pega essas duas equações, itera mediante essas multiplicações e subtrair. Por quê? Nós estamos buscando uma lei de conservação. Então, vamos olhar o seguinte. Essa equação aqui está dI, equação livre. Depois nós vamos fazer isso para a equação com essa derivada aqui. Estou seguindo esse caminho aqui, que esse caminho vai ser o que vai me dar a primeira indicação de como eu vou chegar na corrente eletromagnética. Só para a gente ter uma indicação de como a gente chega, né, num objeto que ainda não é a corrente eletromagnética, porque ainda não tem o campo eletromagnético na equação. Mas ela vai me dar uma dica de como eu posso chegar à corrente eletromagnética. Então, vamos pegar a equação de Klein-Bordel no livro e iterar dessa forma aqui. Menos φ está igual a zero. Então, vocês estão observando o seguinte, que esse procedimento que eu fiz aqui eliminou a massa, eliminou o termo de massa da equação. Nós temos essa equação agora aqui sem a presença da massa. E temos os operadores de derivada. Os operadores de derivada, na verdade, no espaço de Fourier, são os momenta. Então, isso aí é alguma coisa que está me dando informação sobre o fluxo de matéria. Mas o fluxo de matéria agora sem a massa. Então, nós não estamos levando em conta o fluxo de massa. Vamos ver o que isso aqui está dando. Vamos, essa equação, esse primeiro termo aqui, eu posso escrever dessa forma. A derivada de φ estar dI φ. Claro, derivada desse termo aqui é esse termo também, mas eu tenho que subtrair, né, pela regra de Leibniz, a primeira contribuição, que é esse termo aqui. Então, substituímos esse termo por aquela igualdade. E vamos fazer a mesma coisa com o segundo termo. Vamos colocar essa derivada aqui, atuando, né? Não posso botar. Φ está esse termo aqui. E aí, de novo,
regenerar o termo que eu tenho lá, então eu vou somar aqui a derivada do DNF, derivada do DNF está. Então isso tudo aqui continua sendo igual a zero, substituir cada termo pela sua respectiva identidade. E aí, claro, esses dois termos aqui se cancelam de novo. E aí a gente ganha uma equação, uma boa forma de equação de conservação, né? Algo que seja assim. Φ está menos DNI está vezes igual a zero. Normalmente, a gente, para evitar ficar escrevendo esses dois termos, a gente adota uma notação que é padrão, que é escrever isso nesse modo assim. Φ está, coloca uma derivadazinha aqui com a flechinha dupla, indicando que essa derivada, a flechinha dupla, ela tem essa expressão. Ela é o primeiro termo vezes a derivada do segundo, menos a derivada do primeiro, vezes o segundo. Só para mudar a notação. Mas isso não é importante. O que é importante é isso aqui. Então, nós temos aqui uma equação que dá uma lei de continuidade. É uma equação de continuidade. E essa equação de continuidade, ela basicamente está medindo, né, a velocidade do campo, fluxo de momento, né? Então, em princípio, como o campo é livre, e eu não tenho termo de massa aqui, a massa automaticamente desaparece. Então, se a massa desaparece, isso aí não deve estar dando nenhum tipo de conservação ligada ao fluxo de massa. Deve ser alguma coisa que esse campo pode ter intrinsecamente que a gente possa aproveitar nessa equação de conservação. Tá bom? Imaginar, então, que agora, se nós introduzirmos a interação, então a gente tem esse objeto aqui. Então a gente tem uma corrente, vamos chamar assim, uma corrente JI, que é uma corrente conservada, não vou chamar de eletromagnética, é uma corrente associada ao campo escalar, ao campo de Schmidt. E essa corrente está dessa forma aqui. Claro que essa corrente aí vai adquirir uma expressão, se eu introduzir campo eletromagnético, então agora introduzimos, né, a interação eletromagnética, introduzindo a interação eletromagnética, a gente vê que essa corrente pode ser que ela adquiriu uma forma covariantizada. Posso chegar com essa corrente aqui, vamos dizer, continua sendo uma corrente de X0, só que agora essa corrente vai ter essa forma que está DNF, que é derivada covariante, onde tem derivada, esse é o procedimento que nós aprendemos lá, né, no caso de Dirac, do campo fermiônico, onde tem a derivada usual, aparece a derivada covariante e esse termo para nós, essa corrente aqui para nós é neutra. Né? A transformação de fase dela é trivial, porque do momento que nós colocamos a derivada covariante, que essa derivada covariante ela é justamente covariante porque ela se transforma da mesma forma que esse campo. Então, claro, ela mantém a lei de transformação do φ. Então, essa fase cancela essa e essa fase cancela essa. Então, essa corrente é neutra. É uma corrente neutra que descreve, né, o fluxo de alguma coisa carregada. A corrente é neutra, né, corrente neutra que descreve o fluxo de carga. Se eu agora estou aproximando, mas essa corrente não é estritamente conservada. Vai aparecer o DNI. Não, aí vamos falar sobre isso agora. Ela é estritamente conservada por quê? Lembrando das nossas aulas anteriores. Essa corrente é neutra. Se essa corrente é neutra, ela não tem transformação de fase. Então, a carga dela é zero. Então, se eu fizer uma transformação de fase, se eu aplicar a derivada, lembre-se que quando a gente aplica a derivada covariante em cima de um objeto, a derivada covariante tem essa forma aqui, né? Então, é crucial ter a carga.
Claro que o ponto que você está dizendo, né, é que se eu substituir essas derivadas aqui pelas derivadas covariantes, claro que eu teria que substituir isso. Então, em princípio, o que nós estaríamos esperando é que valesse essa lei de conservação aqui. Porque tudo tem que ser substituído pela derivada covariante. Só que, como essa corrente é neutra, a carga dela é zero. Se ela tem carga zero, esse termo aqui não vai aparecer para ela. Lembra que eu tinha mostrado para vocês que quando nós temos, né, a derivada covariante, se a derivada covariante atuando no produto de campos, né, ela sempre segue a regra de Leibniz, porque ela automaticamente contabiliza a carga do produto como sendo a soma das cargas. Então, os dois termos de campo de Gauge aqui aparecem somados e eu coleto um para um lado e outro para o outro. Então, ela sempre satisfaz a regra de Leibniz. Agora, se nós aplicarmos, poderia pensar, se nós aplicarmos essa derivada aqui a esse produto aqui, esse objeto aqui é neutro, automaticamente. Então, claro, isso aqui satisfaz a regra de Leibniz. Isso aqui é derive estar, vezes φ, mais φ estar, derive. Vamos usar tudo cegamente, não vamos pensar nisso que eu falei. Então, ao aplicar essa derivada covariante aqui, isso aqui é derive estar, φ, menos I, Q, ali, φ estar, φ. Esse termo aqui vai ser mais φ estar derive φ mais I, Q, ali, φ estar. Então, automaticamente, os termos de carga se cancelam. E aí, claro, essa derivada vezes essa, mais isso vezes a derivada dessa, é igual a derivada do produto. Então, se a derivada covariante atua em cima de alguém que é neutro, automaticamente a derivada covariante, a gente não impõe, ela automaticamente vira a derivada ordinária. Então, se eu fizer isso aqui que o Pedro falou, perfeitamente correto, eu vou aplicar essa derivada nesse produto. Aí eu vou ter a derivada desse, vezes esse, mais esse, vezes a derivada desse. Só que esses termos aqui, da mesma forma que esse campo é neutro, esse objeto aqui é neutro. Então, esses termos aqui intermediários com a conexão de Gauge vão se cancelar. Então, automaticamente, essa equação aqui, ela é idêntica. Sem eu fazer força nenhuma, isso aqui já sai automaticamente. Então, aí a corrente ela continua sendo estritamente conservada. Claro, no caso da gravitação, ou no caso de uma teoria de Young-Mills, isso já não é verdade. No caso de uma teoria de Young-Mills, a corrente de Young-Mills, ela não é neutra sobre aquela simetria. A corrente só é neutra quando a simetria for abeliana, quando a interação for associada à simetria abeliana. No caso de Young-Mills, essa corrente é carregada. Então, a derivada covariante, ela continua mantendo esse termo. A corrente, quer dizer, ela não é neutra, então ela tem essa carga. Então, realmente, no caso de Young-Mills, a corrente que é covariante de Gauge, ela não é estritamente conservada. Ela é covariantemente conservada. Mas no caso abeliano, não. Para essa corrente, e mesmo modificando essa corrente, essa equação aqui continua válida com esse derivo. Poderia, como a gente falou, substituo cegamente tudo por derivada covariante. Derivada covariante e derivada covariante e derivada covariante. Eu fiz aqui. Mas aí, ao aplicar a regra de Leibniz, automaticamente esses termos aqui vão se cancelar e essa derivada vai virar essa. Então, mesmo essa derivada aqui, estando reformulada para absorver a simetria de Gauge, essa derivada aqui continua sendo a derivada sem campo de Gauge, a derivada usual. Então, isso é uma característica das interações abelianas, das simetrias abelianas. Então, está em jogo aqui. Oi, o senhor botou o mesmo J, mas agora eu não poderia chamar essa J eletromagnética, não? Vamos chamar agora. Eu não botei no índice aqui. Até vou colocar aqui, vamos fazer o seguinte, é que esse J aqui, partícula de 0, vou botar aqui, livre. E aqui, vamos colocar
corrente diz que 0, e vamos colocar aqui eletromagnética, porque agora sim, eu acoplei ela com o fóton, então essa corrente eu estou dando a ela o status, né, de uma corrente eletromagnética. Aqui só um cuidadinho que a gente tem que ter, que é o seguinte, aqui, o que nós esperamos, né, é observar que essa corrente aqui, né, está, para lembrar essa grandeza aqui, está, demi φ, né, vou colocar assim, menos demi está. Aqui também, só para lembrar vocês o seguinte, às vezes a gente usa, né, derivar em relação a φ estar é a mesma coisa que pegar a derivada usual e tirar o conjugado complexo. Isso aí é uma identidade. Por quê? Porque o campo φ estar tem carga oposta ao campo φ. Então, a derivada covariante, quando ela vai atuar no φ, ela vê a carga Q. Mas quando ela vai atuar no φ estar, pela transformação de fase, ela vai ver a carga menos Q. Então, essa derivada covariante atuando no φ estar, que é uma operação, estou pegando essa derivada nesse objeto. Mas essa derivada, ela vê esse objeto com a carga menos Q. Então, essa derivada covariante é dv φ estar mais I menos Q a μ φ estar. A derivada covariante, ela sempre pega a carga do campo, né? O campo de Gauge, né, sempre se acopla com a carga da partícula. Então, nesse caso, essa partícula tem carga menos Q. Aqui, não. Aqui, eu estou acoplando com o campo φ. Então, isso aqui é mais I, Q a μ φ. Só que esse estar aqui vai dar conta desse I. E aqui, automaticamente, aquele menos I, ele bate com esse menos Q aqui. Então, quer dizer, derivar o campo complexo conjugado é a mesma coisa que tirar a derivada, tirar o conjugado complexo da derivada do campo, certo? Aqui, isso aqui é simples, né? Mas não é tão óbvio assim. Às vezes o cara fica imaginando que isso aqui pode ser uma operação e isso aqui outra. Mas não, a derivada covariante, ela percebe direitinho os sinais das cargas. Então, quando ela bate no campo, ela vai sempre ver a transformação de fase daquele campo, ela automaticamente, o campo de Gauge, ele lê a carga do campo. Então, se essa derivada está atuando nisso, ela não vê a carga menos Q. Aqui ela está atuando em φ, ela vê a carga Q. Mas aí, esse objeto aqui é que faz o sinal ficar oposto. Só para lembrar vocês isso. Porque às vezes a gente, por assim, abusivamente, ou até na correria, bota a derivada atuando só no... Quer dizer, dizer isso aqui é exatamente dizer que isso aqui é a mesma coisa que o demi do φ estar é a mesma coisa. Bom, o que eu estou querendo chamar a atenção aí? Estou querendo chamar a atenção aqui. Se eu tirar o conjugado complexo dessa expressão, eu vou ter conjugado complexo. Como esses campos aqui são todos campos bosônicos, tipo comum, não tem nada de variável de grau, não preciso trocar a ordem, né? Então, esse aqui é o próprio φ, e isso aqui vai ficar o demi do φ estar. E o segundo termo vai ficar menos demi do φ vezes o φ estar. Então, ao tirar o conjugado complexo, eu estou ganhando um sinal menos. Menos e mais. Ou seja, essa grandeza aqui é puramente imaginária. Essa grandeza aqui é imaginário puro. Então, é claro, para poder acertar essa grandeza, está descrevendo uma corrente, deve estar descrevendo uma densidade de carga, uma densidade de corrente, que são grandezas reais. Então, para eu dar o status realmente de corrente eletromagnética, isso seria bom, antes de mais nada, né, nós colocarmos aqui um sinal de I, de menos I, tanto faz, para colocar um ciclo, corrigir esse sinal. E claro, nós não colocamos aqui a informação sobre a carga. Nós esperamos aqui, é claro, que essa corrente aqui, ela vai perceber a carga. Está fazendo um fluxo de carga. Então, da mesma forma que lá no férreo nós adotamos isso aqui, né? Nós temos essa carga aqui, então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou botar aqui
vai ser a corrente eletromagnética para nós, vai ser esse objeto. Coloca aqui a carga, tá? Bastante um pouquinho mais. Então, vamos chamar isso aqui de nossa corrente eletromagnética. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como nós trabalhamos nesse caso? Nós trabalhamos assim, nós pegamos a interação, nós pegamos a partícula livre, o campo livre, né? E o campo livre, nós então adotamos o ponto de vista de fazer o acoplamento mínimo com o campo eletromagnético, então, colocando a derivada covariante à mão. Mas, se nós tivéssemos não feito esse ponto de vista, tivesse adotado o ponto de vista direto, nós covariantizamos a equação de campo, nós pegamos a equação que antes era Klein-Gordon, né? Que era dmi-phi igual a zero. Então nós adotamos esse ponto de vista. Vamos covariantizar direto essa equação. Então, se a gente covariantiza direto essa equação, nós vamos poder fazer as mesmas manipulações. Vamos tomar o conjugado complexo dessa equação. Então, isso aqui vai ser dmi do phi estar. Bom, nós já sabemos, né, que a derivada covariante tem a mesma carga que o campo. Então, essas duas derivadas covariantes estão atuando nesse campo, não alteram o sinal da carga. Então, se esse objeto tem carga Q, esse objeto tem carga Q, e esse objeto tem carga Q. Porque a lei de transformação da derivada, né, é a mesma que a do campo. Então, esse cara tem carga menos Q, fica tudo igual. E aqui, agora, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos multiplicar essa equação por φ estar e a segunda equação por φ. E aí, vamos fazer a mesma, dmi, né? Φ estar, dmi, φ, menos φ, dmi, φ estar. Igual a zero. Então a gente agora não está fazendo a mesma coisa, só que de um outro modo. Ao invés de tomar a equação livre, ler a corrente e covariantizar a corrente, a gente já vai trabalhar direto com a equação covariantizada. E aí, a partir da equação covariantizada, a gente vai obter direto já a corrente covariantizada. Então a gente está pegando essa equação. Então, primeiro termo de novo, eu vou escrever isso aqui como sendo derivada covariante, satisfaz a regra de Leibniz. Então nós vamos ter dmi do φ estar, dmi φ, menos dmi do φ estar, dmi φ. Esse termo aqui, tá? Essa derivada aqui satisfaz a regra de Leibniz. Então a gente vai e coloca a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do segundo subtrai da derivada do primeiro vezes o segundo. E lembra-se que essa derivada aqui está atuando no objeto neutro. Então, essa expressão aqui, né, sem nenhum problema, isso aqui automaticamente se torna a derivada visual. E aí faço a mesma coisa com o outro termo, mas esse termo aqui é menos dmi do φ está mais então, de novo, esse termo aqui está atuando nessa derivada covariante, está atuando num termo neutro, esse termo aqui é neutro também, essa aqui é a derivada visual, esses dois termos aqui naturalmente se cancelam, e aí a gente ganha de novo o que a gente já tinha obtido, ganha automaticamente a equação estritamente conservada, automaticamente ela sai, né? Então aqui sai a mesma coisa, sai o dmi do jmi, no caso do spin zero, eletromagnético, corrente eletromagnética, igual a zero.
e a nossa corrente já sai automaticamente covariante usada. Eu só fiz essa manipulação porque não é óbvio, né? À primeira vista, assim, às vezes a gente trabalha melhor com a derivada covariante no caso não abeliano do que no caso abeliano. Essa derivada covariante abeliana ela é um pouco enganosa, porque se a gente não declarar explicitamente o sinal da carga, a gente não vê a regra de Leibniz sendo clara. Então é só para ver que os dois caminhos dão a mesma coisa. Mas o que é importante para nós agora, né, é que nós temos uma nítida, uma manifesta expressão para aquilo que é a corrente eletromagnética. Vamos comparar então aqui como é que ficou a corrente eletromagnética escalar, né? Então, no nosso caso, escalar, a corrente. Agora eu vou, Alexandre, tirar o índice de eletromagnética. Daqui para frente as correntes são todas as correntes eletromagnéticas. Já não vou mais escrever o índice eletromagnético. Vamos pegar aqui a corrente do spin zero. Aqui a corrente, vou botar aqui spin zero. Vou botar até spin zero. Tá? Então essa nossa corrente ficou assim. Temos para ela essa expressão. Pois não? Na corrente eletromagnética para o spin meio, a gente tinha que colocar um I também? Não, automaticamente saía para Essa aí, tá. vamos lembrar. A gente tinha feito o seguinte: psi barrado, gama mi, psi. Né? Então a gente pensou, nós temos que ver se no espaço espinorial, essa grandeza aqui é um escalar. Né? Ela não é um escalar do ponto de vista do espaço de Minkowski, que tem um quadro-índice, um quadro-vetor. Mas no ponto de vista espinorial, ela é uma grandeza escalar. Então, vamos tirar o conjugado complexo dela, obviamente. Só que no espaço espinorial, quer dizer, a operação de barrado, né, quando eu pego, por exemplo, um objeto barrado, né, ele é gama zero, e Hermitiano conjugado, gama zero. Nesse caso, essa grandeza, do ponto de vista fermiônico, espinorial, essa grandeza é um número. Então, tirar o barrado de um número é pegar gama zero, multiplicar pelo número Hermitiano conjugado, gama zero. Como isso aqui é um número, gama zero comuta com esse número, gama zero ao quadrado é 1. Como isso aqui é um número, o transposto dele não precisa ser tirado, basta listar. Então, tirar o conjugado complexo de um número no espaço fermiônico é a mesma coisa que tirar o barrado de Dirac. Então, para tirar o conjugado complexo, a gente tira, na verdade, o barrado de Dirac. Então, o barrado de Dirac é o barrado desse, o barrado do gama mi, que é gama mi, e o barrado do barrado que dá o objeto original. Então, esse objeto automaticamente sai errado, porque você já está dizendo que o complexo conjugado desse objeto é ele, então não preciso colocar o barrado, o i, certo? Então, isso já é um número real. Lembrando também que as coordenadas fermiônicas, os campos fermiônicos anticommutam. Tá? Bom, aqui, então, esse número aqui, eu precisei construir esse i aqui, porque essa grandeza sairia puramente imaginária. Mas vamos olhar, então, a estrutura dessa corrente, né? E aqui, Oi? E aqui, né? Oi? E aqui? Esqueci do que, obrigado. Então, essa corrente aqui ficou assim para nós. Ficou. Vamos fatorar esse i aqui. Então, vamos pegar os termos só em derivados lá. Então, ficou φ está φ menos, né? A parte sem o i. Depois, a parte com o i vai ter mais i é isso aqui. Esse aqui tem menos i é, mas automaticamente o sinal menos vai dar um fator 2 aqui. Então, isso aqui vai dar para nós 2 i é que aí vai dar φ está φ a mi. Então, substituindo, quer dizer, não tem erro de cálculo, é só substituir essa derivada por variante aqui, nos dois sentidos, né? Quer dizer, eu tenho φ está dmi φ menos dmi do φ está φ. Aí substituo cada derivada por variante aqui. Esse termo aqui, que é o termo que tem potencial de gauge, ele vai aparecer duplicado, ele não vai se cancelar. Porque esse termo aqui que tem menos, ele também vai trazer o menos da derivada por variante. Então, os dois termos se somam. Então, a estrutura da nossa corrente bosônica é essa aqui. A gente está vendo que na expressão da corrente, né, esse nosso campo aqui, ele está, o campo de gauge, ele está presente na expressão da corrente, tá, automaticamente presente, e ele está se acoplando com isso aqui, tá? Isso aqui não tem fluxo de derivada, não tem derivada, não tem fluxo de nada, isso é uma densidade.
é o produto, é o campo por si próprio, né? No termo, na própria equação de Cohen, quer dizer, na ação de Cohen-Born, esse é o termo de massa. Então, isso aqui está medindo uma densidade do campo. Aqui não, aqui é o fluxo. Então, aqui nós temos um fluxo, né? Temos velocidade, temos momento do campo. E aí a gente tem momento, né? Uma velocidade com uma carga, a gente tem um fluxo de corrente. Então, isso aqui de fato está descrevendo um fluxo de carga, mas isso aqui está descrevendo uma densidade. Tem algo aqui, quer dizer, mesmo que o campo fosse estático, se o campo fosse constante, esse termo aqui é zero. Mas esse termo aqui não é zero. A gente vê que o campo escalar está interagindo com o potencial de gate, né? Mesmo que ele não tenha, esse fluxo de carga. Vamos olhar agora a corrente de Dirac. Nossa corrente de carga de meio, JI, no caso de Dirac, vou botar aqui Dirac. Aí a gente tinha aqui I, Q, psi barrado, dando I, psi. Mas aí a gente trabalhou uma expressão conveniente para essa. Essa expressão é muito fechada, ela não mostra muita coisa para a gente, mas a gente conseguiu trabalhar a decomposição de Gordon dela. A gente está com um caderninho aí, a decomposição de Gordon? Tá tudo. Então eu vou fazer só a expressão. Usando a equação de Dirac, como a gente fez, iterou a equação de Dirac, tá? A gente obteve que essa grandeza aqui era I, H cortado, sobre 2MC, psi barrado, dmi, psi, mais IH cortado sobre 2MC, e aí ficava 2I, psi barrado, sigma mini, nós tínhamos interpretado na aula passada como sendo uma densidade de spin, uma densidade de momento, obrigado, Tiago, densidade de momento magnético, né? Então, a expressão da a expressão aqui, aqui só para, opa, perdão, aqui, desculpa, deixa eu apagar isso aqui, aqui é, perdão, na decomposição de Gordon que nós fizemos, aqui aparece o meu como exatamente como esse pedaço aqui, na verdade eu vou poder também quebrar, eu vou poder pegar esse pedaço aqui, abrir essa expressão aqui, então deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte, para ficar tudo claro aqui, a gente vai tentar fazer umas comparações. O que a gente está começando aqui a refazer agora é comparar o caso bosônico com o caso fermiônico e ver que tem uma estrutura muito semelhante, mas que tem alguma coisa que é um diferencial. O campo eletromagnético, ele, quando interage com alguém que tem uma carga, tem uma estrutura interna, que seja o spin, ela vai perceber algumas diferenças. Então, vamos retomar aqui a corrente eletromagnética, né, no spin do Dirac. Só vou retomar essa expressão, não vou fazer nada demais, não, só vou recopiar essa expressão aqui, ó. Perdão, nem vou fazer isso, vou pegar isso para pegar direto esse barra. Pegar direto essa coisa. Pegar só esse termo que nos interessa. A gente está fazendo decomposição de Gordon em cima ficou assim, IH cortado. Tem esse fator 2MC aqui, né? Aqui. E aí aqui ficou a mesma fórmula em psi barrado. Aí eu vou abrir a derivada covariante nos dois sentidos. Esse termo aqui. E aí também, de novo, o termo de amigo vai se somar os dois para produzir aqui mais 2i. Aqui. Psi barrado. Psi. E aí, depois o nosso termine, ou esse aqui, sim, a propriedade exclusiva do Fermi.
certo? Então, o que a gente observa? A gente observa que esse termo aqui tem a mesma estrutura, isso aqui é uma estrutura universal. Eu tenho o fluxo, que está me dando a derivada do campo, portanto, o momento do campo, isso aqui está me dando o fluxo. Isso aqui está me dando alguma densidade. Você está fazendo papel da mesma forma que eu coloquei aqui, né? Isso aqui é uma densidade. Então, do ponto de vista da interação, né, a corrente estruturalmente tem a mesma coisa. É claro que aqui aparece um termo que aqui não tem. Quer dizer, esse termo aqui é propriedade do ferro, porque isso aqui é a matriz que nos dá o espinho. Isso aqui a gente viu, é a densidade de espinho. Na verdade, é a densidade de momento magnético, como a gente viu. Então, o campo escalar não tem espinho, o espinho dele é trivial. Então, esse termo aqui está ausente. Claro que então, a corrente fermiônica, ela introduz, né, momento magnético aqui, interação de momento magnético, e não é de se estranhar que a partícula escalar não tenha, porque ela é escalar, ela não tem espinho, então ela não tem momento magnético devido ao espinho. Agora, observe uma diferença bem importante aqui. A massa não está presente na equação fermiônica, na equação bosônica. Na equação fermiônica, esses termos aqui, eles têm uma potência da massa no denominador. E isso aqui tem um diferencial em relação a essa equação. Se o caso bosônico, ele não percebe se o limite é relativo. Se eu estou trabalhando numa região altamente relativística ou baixamente relativística, essa massa aqui vai me indicar. Porque esse termo aqui, basicamente, ou esse termo aqui, basicamente é um momento sobre a massa, né? Quer dizer, a gente sabe que energia essa equação por essa aqui, né? Isso aqui é V sobre C2, então é você. Então, inversa a equação aqui. Então, claro que quando a velocidade é baixa, comparada com a velocidade da luz, o momento é baixo comparado, o módulo do momento é baixo comparado com a energia. Então, isso significa, né, que se a velocidade é baixa, e eu tenho a energia, basicamente está contida na massa de repouso. Isso aqui é muito menor do que 1, esse é muito menor do que significa que quem está dominando dentro da expressão da energia é a massa de repouso. Esse limite aqui está me dizendo que é o limite não relativístico, né? O limite não relativístico, V é muito menor do que C, então PC é muito menor do que E. Então isso significa que basicamente MC2, essa fração aqui. Então, esse termo aqui, então P sobre, quer dizer, o momento, né, dividido pela massa, basicamente está medindo a velocidade relativística. Então, se o momento sobre a massa, se a partícula está num limite baixamente relativístico, tem pouco momento em relação à energia ou em relação à massa, esse termo aqui, basicamente, P sobre M, basicamente está medindo o V gama. Esse P sobre M é pequeno, aqui dentro do gama eu tenho um V2 sobre C2, que já é segunda ordem em V, então esse termo aqui já, no limite não relativístico, basicamente isso aqui é o V, é a velocidade. Se ela é baixa, então no caso dos férmions, esses termos aqui, quer dizer, são bem supressos em relação ao caso bosônico. O caso bosônico aqui a gente não tem uma referência direta com a massa, ao passo que aqui a gente tem uma supressão de uma potência com a massa. Vamos explorar isso aqui melhor, né, mais posteriormente, mas é só estou chamando a atenção do que é assim, semelhante e do que vai aparecendo de diferença. Quer dizer, a estrutura da interação é a mesma. Quer dizer, aqui eu tenho sempre, na corrente eletromagnética, ela vai ter
sempre o fluxo de carga, vamos ter o acoplamento do momento, né, da densidade com o campo eletromagnético, aqui uma densidade. No caso escalar, por exemplo, se o campo escalar é constante, então esse termo aqui, na corrente, deixa eu apagar isso aqui. Vamos escrever as equações de Maxwell, só lembrando aqui, se a gente escreve as equações de Maxwell, que em presença de uma corrente eletromagnética, presta com zero, caso escalar. Então, vamos olhar a equação pegando o índice espacial, pegando o índice espacial aqui, a gente vai ter a nossa equação lá, divergência rotacional de B igual a sobre C2. Tem que sair tudo daqui, né? Quando eu pegar esse índice aqui igual a I, eu posso pegar 0, 0 e J, J. Então saem esses dois termos aqui, corrente do caminho. Mas aí quando a gente pegar esse índice aqui como índice espacial, a gente vai sair aqui esse termo aqui. Vamos produzir aqui Mi, Q, aí vamos ter aqui Φ estar. Quando esse índice for passar, vamos ter aqui gradiente nos dois sentidos do φ, e vamos ter esses dois termos aqui, mais 2i, Q. Então, que tem esse termo aqui com esse i, então faz isso aqui ficar real, tá? Φ está aqui, e o potencial vetor A. Então, se a gente tiver uma situação de campo eletromagnético, de campo escalar constante, se o nosso campo escalar não tem dependência espaço-temporal, por exemplo, uma situação extrema, né, em que esse campo esteja descrevendo, tenha um momento muito baixo, ele seja praticamente um campo uniforme, né, pouca dependência espacial, esse termo aqui, ou ele é zero, o campo é constante. Se esse campo é constante, esse termo aqui adquire, né, uma expressão constante. E aí nós temos, se a gente está trabalhando no regime estático, vamos dizer que a gente está trabalhando no regime de campos estáticos, e o campo eletromagnético, o campo escalar carregado externo é um campo uniforme. Então, se esse campo aqui assume um valor constante, vamos dizer que essa constante aqui eu chamo vou chamar aqui de rho, um rho zero, ligado à densidade, a gente está vendo que esse termo aqui, basicamente vai ser um termo de blindagem, né? A gente vai ter alguma coisa que aqui tem rotacional de B, rotacional do rotacional de A, que vai produzir aqui um laplaciano, assim, de A, porque a gente está trabalhando no gauge de Coulomb, né? Rotacional de A. Rotacional do rotacional de A é o gradiente da divergência de A. Se eu tomar o gauge de Coulomb, divergência de A igual a zero, menos o laplaciano de A. E aí eu tenho esse termo aqui com esse termo aqui, mais esse termo aqui vai ficar alguma coisa do tipo EQ ao quadrado, que aqui vai ficar menos, né? Vai ficar o sinal menos, o sinal vai ficar aqui, o I vai ficar menos aqui. Vai para lá com o sinal mais, e aí aqui eu vou ter um rho zero e aqui eu vou ter um A. Então essa equação aqui, esse termo, por exemplo, uma equação de Laplaciano com um termo tipo massa, a gente já sabe que isso aqui certamente vai dar um potencial, né? Olhando ali o potencial tipo local. O potencial que sai dessa equação, que é uma equação basicamente do tipo Laplaciano mais mi ao quadrado, isso aqui vai me dar alguma coisa que vai sair aqui menos raiz quadrada, vamos dizer assim, de rho zero, R sobre R. Então, essa densidade desse campo, ela blinda a interação eletromagnética. Então, o campo escalar, né, ele tem, se a gente pegar, por exemplo, uma região de campo escalar constante, isso vai poder acontecer. Aqui eu não posso fazer isso porque o campo fermiônico constante, isso aqui, o campo fermiônico tendo uma configuração constante, isso significa que ele tem uma direção privilegiada, porque ele tem spin. Então isso aqui quebraria uma anisotropia do espaço-tempo. Então isso aqui seria contra a invariância de Lorentz. Mas um campo escalar não. Ele pode ser constante, porque ele não tem spin, então ele pode criar, vamos dizer assim, um vácuo plenamente isotrópico, né? E essa grandeza aqui vai contribuir para a blindagem da interação eletromagnética. Então, o campo eletromagnético, se o portador de carga
for um portador escalar, a gente pode ter uma interação eletromagnética mais blindada do que no caso fermiônico. Eu só estou chamando a atenção para a importância desse termo aqui, no caso fermiônico, sobretudo desse termo aqui, no caso do campo escalar. Só deixando isso aí e chamando a atenção, nós vamos depois explorar isso um pouquinho mais à frente, de novo em detalhe, que é a diferença, tá? Que como a equação de Dirac é de primeira ordem, ela coloca essa massa no denominador, é inevitável essa massa estar aí. Agora, por que é que o férmio, né? O que faz com que a equação bosônica não apareça para essa massa e a equação fermiônica apareça para essa massa no denominador? É o fato de que a equação ser de primeira ordem. Então, o fato da equação ser de primeira ordem, ela me traz a corrente eletromagnética, se a gente olhar aqui no caso fermiônico, é uma corrente que não tem nenhuma, em princípio, olhando para a corrente em si, ela não tem nenhuma referência a fluxo, a derivada. A gente precisa iterar as equações de Dirac para ver que ela tem fluxo. Ao passo que a corrente bosônica, não, ela vem da equação de campo e ela já sai da própria interação da equação de campo, que é de segunda ordem, que me dá, então, automaticamente uma equação de continuidade. Então, isso aí nós vamos depois ver o que significa exatamente essa massa da denominador. Professor, eu posso estar enganado, mas eu acho que as unidades ficam tão diferentes nas duas correntes. Vamos ver aqui. Aqui, vamos ter que olhar os campos, né? Vamos pensar aqui o seguinte. Se nós estamos olhando, vamos botar aqui o campo, vamos pegar a equação de Clay-Gordon, né? Então, se a gente pegar a equação de Clay-Gordon, vamos dizer, o campo, a gente fixar. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos fixar, acho que eu posso usar como... vamos usar isso aqui. Usar as dimensões aqui para a gente fixar. Dmi, no caso, Dmi, Fmi. Bom, uma coisa, acho que está clara para você que o campo escalar tem uma dimensão diferente do campo fermiônico. Os campos têm dimensões diferentes, é por isso. Você estava pensando para os dois. Está pensando com os dois campos. Bom, então, mas seria um bom exercício. Vou deixar essa tarefa para vocês, então. A tarefa seria, né, encontrar as dimensões em comprimento, massa, tempo, né, dos campos φ, y. Entendeu? Vamos dizer assim, o parâmetro, a melhor maneira de você fixar essas dimensões seria talvez você olhando, né? Seria talvez olhando para a própria equação de campo. Se você pegar, por exemplo, a equação de Dirac, vamos pegar aqui, ó. I, gama I, não, mas aí é tudo homogêneo. Eu pego uma equação de compasso. Se você pegar as equações de Maxwell, em presença da corrente, né? Dmi Fmi igual a Mi0, Jni. Então você sabe a dimensão da derivada e sabe aqui dentro nós temos, basicamente, a lei de Gauss é essa, a equação de Gauss, a divergência de R, a gente sabe a divergência da chave é a unidade do campo elétrico, fica ρ sobre ε0. E aí, tanto no caso escalar como no caso fermiônico, eu posso fixar ρ. Então, quer dizer, o meu ρ vai ser fixado no caso fermiônico, basicamente por esses termos aqui. Ou então até que eu já poderia também olhar que aqui eu tenho alguma coisa que é quadrático em φ, quadrático em φ, quadrático em φ, quadrático, mas aí é melhor olhar para cá. Isso aqui vai me amarrar todas as dimensões. Então, aqui nós vamos ter a dimensão do campo elétrico, nós conhecemos essa dimensão, conhecemos essa dimensão, e aí aqui a gente vai ter a carga, tem a dimensão, né? A gente sabe qual é a dimensão do E, o que é um número, pode ser mais um, menos um, vai ser o valor da carga, mas o E é o 1,6, é a carga fundamental, 10 a menos 19 coulombs, e aí eu sei a dimensão disso aqui, eu posso tirar a dimensão do φ e posso não tirar a dimensão do C. Nós que trabalhamos com H cortado igual a C igual a 1, a coisa fica muito mais simples, né? Mas para nós que trabalhamos com H cortado igual a C igual a 1, o campo escalar simplesmente tem dimensão de massa, e o campo fermiônico de massa a 3 núcleos, tá? Mas agora, trabalhando, botando
mantendo as dimensões de comprimento de massa de tempo, acertam as dimensões, é uma boa tarefa. Para acertar as dimensões, eu acho que a melhor maneira poderia ser através das equações de Maxwell. Ela coloca já em evidência o campo eletromagnético e os campos de matéria. Então, está feita essa tarefa aqui e saber que a dimensão bate. Então, nós estamos observando que, mudando a representação do grupo de Lorentz, a gente vai passar para diferentes tipos de matéria e as correntes vão ganhando as suas particularidades, de acordo com a representação. Então, a corrente fermiônica, né, carrega automaticamente aqui a expressão daquilo que é a densidade de espin. Mas agora, se a gente pegar um campo de matéria com spin 1, por exemplo, uma física dos bósons W+, W-, que são os bósons carregados. Aqui só uma questão que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: a eletrodinâmica escalar ela hoje, é claro, já é conhecida bastante, tanto do ponto de vista da descrição clássica quanto da descrição quântica. Então, a eletrodinâmica escalar quântica, né? Na versão quântica, que é o que a gente chama de QED escalar, então, o que a QED escalar faz? A QED escalar faz para nós, ela coloca em interação com partículas escalares carregadas, as suas antipartículas e os fótons, né? Como a gente observou aqui pela estrutura da corrente que a gente acabou de apagar, a gente tem a interação eletromagnética, a densidade de Lagrangiana, a densidade de energia da interação eletromagnética é do tipo corrente-campo, né? A interação é desse tipo aqui. Componente zero da corrente, né? Então, isso aqui é ρ, vamos, né? JA. A densidade de energia desse tipo aqui. Então, sendo essa, né, a proposta da interação, se a gente pegar a nossa corrente escalar agora, ela tem que ter φ star dμ, basicamente a gente vai ter isso aqui, a μ. E aí a gente tem um outro termo que é 2, né? Temos esse termo aqui, temos outro termo que eu vou esquecer os fatores, né? Mas basicamente é isso aqui, φ star, φ, a μ. Certo? Porque estou pegando a corrente e acoplando com a μ. Então a corrente já trazia esse a μ e esse a μ. Desculpa, a corrente trazia esse cara aqui e esse a μ. Esse aqui é o a μ. Estou acoplando esse a μ aqui. Esse a μ aqui é o a μ que já estava dentro da corrente. Então a gente vê que nós temos um tipo de interação que no caso fermiônico, né, no caso do Fermi, a gente só teria a interação separada da a μ. E aqui nós temos esse tipo de vértice, né, que é um vértice, que vai acoplar, vamos dizer assim, a corrente escalar com o fóton. Então a gente tem uma interação escalar, fóton, claro, dependente do momento do escalar. E aqui nós temos uma interação em que nós temos dois escalares, né, e dois fótons interagindo. Lembra da pergunta do Pedro, né? Que a questão da alta interação, mas a alta interação aí dos fótons é induzida pela matéria. Se não tiver a matéria, esses termos não interagem com os dois bósons de Fermi não interagem. Então isso aqui não é bem uma alta interação no sentido estrito da palavra, porque, na verdade, esses dois fótons estão necessariamente acoplados com a matéria escalar. Então nós temos essa informação, essa interação aqui e essa interação aqui. Diferentemente, isso aqui é QED escalar, né? Diferentemente do caso fermiônico, onde a nossa corrente era π gama μ, si a μ. Vocês poderiam pensar, beleza, mas eu posso fazer esse tipo de decomposição também e dizer, não, mas aí ó, aparece alguma coisa, já tem uma μ aqui também. Agora, por que é que na teoria quântica, né, a gente não diz que a corrente eletromagnética é isso? Isso aí classicamente, tá? Mas para eu chegar a essa
expressão, né, que nós tivemos que recursivamente usar a equação de Dirac. Então significa que eu estou usando um campo que satisfaz a equação de movimento. Ali não, a corrente escalar, a corrente do Fermi, né, ou a corrente do escalar, eu não obtive, eu não cheguei àquela expressão usando recursivamente a equação de Dirac, como lá eu usei. Então, se eu estou falando de campo quântico, o campo quântico ele é um campo aleatório, ele é uma variável estocástica, ele não satisfaz a nenhuma equação de campo. Ele é livre para eu poder observar, ele pode flutuar à vontade. Então, essa expressão aqui é uma expressão do campo fermiônico que está, vamos dizer assim, intrinsecamente ligada a uma descrição clássica. Eu preciso usar o tempo todo aí o fato de que se satisfaz a equação de Dirac. Então, essa é o que a gente chama de uma informação on-shell, é uma informação que essa expressão está atrelada às equações de campo. Se não pode ser um campo estocástico, ao passo que essa expressão aqui da corrente eletromagnética é uma expressão que sai da invariância de Gauge. A invariância de Gauge me dá isso aqui. Isso aqui é um produto da invariância. Então, isso aqui, mesmo que o campo seja estocástico, esteja flutuando, não satisfaça a equação de Dirac, é essa corrente aqui que se adota como campo do fóton. Então, essa corrente é a corrente genuína eletromagnética. Então, por isso que quando vocês estudam, quem já fez o curso de QED, vê que a interação da QED é o Fermi, a interação do Fermi com o fóton aqui. Aqui a gente coloca a constante de acoplamento e a matriz de Anamide-Dirac. E aqui está o campo do fóton, aqui está o C barrado. Sim, então essa é a estrutura do vértice da QED de Dirac, da QED fermiônica. Nós não chegamos a essa expressão. E a interação, o que é o momento magnético, ele não aparece na teoria, vamos dizer, na formulação clássica, a nível clássico. Ela só vai aparecer como uma correção de loop. Então, eu só estou querendo chamar a atenção para esse fato de que, para quem está vendo a teoria clássica, está tudo ok. Aqui eu posso usar as equações de campo a hora que eu quiser. Os campos satisfazem as equações de campo. Mas na teoria, quando a gente fala de campo quântico, a situação é diferente. E por causa disso, que eu estou dizendo o que eu quis chamar a atenção disso, além de ressaltar essa diferença, é que no estudo da QED escalar, da QED escalar quântica, a eletrodinâmica quântica escalar, que foi o objeto de estudo da tese de doutorado do Salam, devido ao fato agora de que o campo é quântico e que esses campos flutuam, ele mostrou que a interação eletromagnética de partículas escalares, ela não é só eletromagnética. Eu não consigo formular uma teoria quântica, eletromagnética quântica, para matéria escalar, se não aparecer um outro tipo de interação junto com a interação eletromagnética, que é a chamada interação quártica, a auto-interação da matéria escalar. Então, essa interação aqui, claro, numa teoria clássica isso está longe de ser compreendido, mas para quem só estou falando para quem já viu em algum curso ou já leu, que um dos critérios importantes na formulação de uma boa teoria quântica de campos de natureza mais fundamental é que ela seja renormalizável. E aí, o argumento de renormalizabilidade me diz que a QED escalar com as interações que são genuinamente escalares, essa interação aqui é eletromagnética de verdade, o campo eletromagnético interagindo com o escalar. Essa interação aqui é eletromagnética genuinamente, o campo eletromagnético interagindo com o escalar. Essa interação aqui, ela prescinde do campo eletromagnético, ela existe com ou sem campo eletromagnético. Então essa interação aqui não é uma interação de natureza eletromagnética. Inclusive a carga elétrica e a constante de acoplamento eletromagnético não está presente aqui. Aqui a gente viu que essa interação carrega um E, constante de acoplamento, que vem da expressão da corrente. E aqui aparece um E2, porque vinha um E daqui e o E lá de fora. Então esse aqui é um E2. Então tudo isso aqui carrega a constante de acoplamento eletromagnética. Aqui não. Então, o que o Salam mostrou na tese de doutorado dele, que é importante para a compreensão do estudo da eletrodinâmica escalar,
é que é preciso essa interação aqui também estar presente se o campo escalar tem interação eletromagnética. E é isso aí foi o trabalho dele de 50 a 51, foi daí que ele percebeu que na discussão do outro curso que nós estamos fazendo das interações fracas, né, se nós temos agora, precisamos de um campo escalar para responder pela geração de massa dos ferros, esse campo escalar está embebido, né, está embutido numa formulação que é eletrodinâmica, ele precisa também ter um potencial, a energia potencial de alta interação dele, que é própria, é independente da interação de Gauge. E é isso aqui que é fundamental para o potencial de Higgs. Então, com o trabalho da eletrodinâmica escalar, de 50 a 51, já ficou claro que por trás de uma eletrodinâmica escalar deve ter algum tipo de auto-interação da matéria escalar também. Quer dizer, a própria interação eletromagnética que o Salam mostra na tese dele é que essa constante de acoplamento aqui, ela é induzida pela interação eletromagnética. Então, de lá, aquela interação automaticamente, por correção de quantização do campo, por efeito quântico, essa interação eletromagnética gera essa interação. Então, diferentemente da teoria clássica, a teoria clássica não vê isso. A teoria clássica é partícula, antipartícula interagindo com o campo eletromagnético. Carga Q, carga menos Q, interagindo com o campo eletromagnético. Quando o campo passa a ser quantizado, nós temos esse fenômeno novo aparecendo. Tá, então, só para mostrar a vocês um outro aspecto interessante da eletrodinâmica de portadores escalares. Esse método, vocês poderiam dizer, mas aparece a mesma coisa no caso fermiônico, no caso de Dirac? Então, será que a interação eletromagnética do elétron e do pósitron com o fóton geraria um termo desse tipo aqui? Seria exatamente o análogo fermiônico do φ estar φ ao quadrado? Então, a resposta é não, porque, inclusive, essa interação aqui é uma interação não renormalizável. Então, essa interação aqui quebra completamente o paradigma da renormalização, ao passo que essa interação aqui não. Justamente para funcionar o paradigma da renormalização, essa interação é crucial. Sem ela, a QED escalar não é renormalizável. Então, ela entra justamente para salvar a renormalizabilidade da QED escalar. E tem que ser essa ou pode ser algum outro tipo de alteração? Só essa. Exatamente essa. Em 4 dimensões, só essa. Se você estiver falando de uma eletrodinâmica em 3 dimensões, aí você pode introduzir essa e também essa aqui. Uma interação φ6. Então, essa potência aqui também aparece. Então, em 3 dimensões, quem faz física do grafeno precisa introduzir essa interação e essa interação. Mas em 4 dimensões, só essa. Certo? Fala aí, fala. Onde que eu posso encontrar esse trabalho só? Da tese dele? Você vai falar, é um Physical Review. O título dele é meio. Eu posso te dar referência, eu tenho comigo os referências. Eu acho que eu já procurei no. Porque o título da referência ela não fala exatamente disso, ele fala Overlapping of Divergences. O título do trabalho não te leva, não te remete ao que é realmente o assunto. Mas eu acho que o Salam, antes desse trabalho dos overlapping das divergências, ele tem um trabalho que é do Proceedings of the Royal Academy of Science de Londres, que é a QED escalar. Eu posso te dar referência. Que foi o trabalho que saiu, os 2 trabalhos que saíram da tese de doutorado dele foram a QED escalar e a resolução que ele teve do problema dos overlapping das divergências. Tinha um problema na literatura, né, com a renormalização do Tomonaga, Schwinger e Feynman da QED fermiônica. Ficou um problema no ar, que era um problema de teoria de renormalização chamado superposição de divergência. Esse problema estava no ar. E aí o Salam resolveu na tese de doutorado dele esse problema também, que não é um problema só do campo escalar, é um problema em geral da QED. Tá? Então, mas esse trabalho dele é o mais conhecido, e aí talvez na literatura esse trabalho oculta um pouco o que está dentro dele, que é a discussão da renormalização da QED escalar. Certo? Eu tinha as referências, tá, Pedro? Você pode pegar para Pedro. Pois não? Aí quando o senhor chamou aquele termo de densidade, aquele termo não é realmente eletromagnético. Ali no caso fermiônico. Aonde? Aqui, né?
no caso, Não, estou dizendo, isso aqui, né? Isso aqui está medindo uma densidade do campo. Quer dizer, isso aqui não a carga está aqui. No momento que eu tenho uma densidade e tenho uma carga, claro que isso se torna uma densidade de carga. O que eu estou dizendo é que esse termo sozinho, esse é o termo de massa da ação de Dirac. Então, esse termo aqui, na verdade, é um termo que também pode estar descrevendo uma densidade de massa. Mas aqui não, aqui já está aparecendo com a carga. Então, se você está multiplicando a carga por uma densidade, você deve estar tendo uma densidade de carga. Eu estou dizendo que ele não descreve um fluxo, ele está descrevendo uma corrente no sentido de que você tem um fluxo de carga, ele está também descrevendo alguma coisa como uma carga estática. Está comparando ele com o psi barrado da Unix, dizendo que no caso quântico, o psi barrado da Unix continua se acoplando com a Unix. Isso. Não vamos repetir o que você está falando, exatamente. Mas aqui tem Esse termo aqui, psi barrado, porque a gente tem duas, a questão que eu estou levando é para quem não sabe QED, nenhum problema, a dúvida não vai bater. Mas se alguém já sabe QED, sabe que o tempo todo na QED a gente trabalha com essa corrente aqui. A gente não trabalha com essa corrente. A corrente fermiônica não tem. Claro, isso aqui é lícito. Essa decomposição de Gorham é lícita. Mas essa decomposição de Gorham é lícita se a gente usa para mecânica quântica. Se a gente está falando da mecânica quântica do elétron e do positron, mecânica quântica relativista, essa expressão é muito usada para partícula, mas não para campo. Se a gente agora está falando de um campo quântico, que é um campo que não satisfaz mais a equação de campo de Dirac, né, quando é quantizado, quando ele ganha o status de um campo que cria e destrói elétrons e pósitrons, ele não satisfaz mais a equação de Dirac. Então essa equação aqui é invalidada, que essa equação que você mostrou várias vezes nos seus estudos, né? E essa expressão, quer dizer, isso é a corrente eletromagnética do Fermi para nós. Mas o lado direito dessa equação, ele foi obtido usando explicitamente a equação de Dirac. Agora, essa expressão não. Essa expressão é uma expressão que decorre, assim, da simetria. Né? Se você pode usar a própria equação para tapar esses termos, né? Isso. Mas você não precisa, né? Vamos só uma coisinha só adiante. Se a gente lembrar, esquece a equação de Dirac, mesmo para o campo clássico. Lembre-se que o lagrangiano de Dirac é esse aqui, psi barrado, I, gama mi, mi, psi, o lagrangiano de Dirac livre, é esse aqui. Se você introduz a interação eletromagnética, eu quero colocar a interação eletromagnética aqui, eu esqueci de botar, não estou botando nem o H cortado nem o C, por enquanto, para essa discussão não interessa.